Versículo 23. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Veja que esse homem rico, ele achou que estava realizado, ele achou que estava tudo bem, que nunca podia sofrer. Estudou, conquistou coisas, tudo muito bem. Mas, quando morreu, ele percebeu que existia outro lado, que ele não conseguiu conquistar. Fala para o seu irmão assim: que lado você está conquistando? Que vitória você está querendo conquistar? Do outro lado estava Lázaro. Lázaro não conseguiu coisas aqui na terra. Não conseguiu melhor escola, estudar, como você está a estudar hoje. Como quase todos nós que estamos aqui, temos privilégio de ter coisas boas. Mas Lázaro não teve esse privilégio. Uma coisa boa que Lázaro teve foi conhecer a Deus. Foi ser considerado santo diante do Senhor. E conseguir entrar na cidade celestial pelas portas. Analisando esses dois homens, você pode perceber que há um que perdeu mais do que o outro. Um ganhou tudo aqui na terra e perdeu a sua alma. Outro perdeu tudo aqui na terra, mas ganhou a sua alma. Eu quero te dizer nessa noite que a vitória, segundo Deus, se define nisso. Jesus contou essa história para mostrar às pessoas que a sua vitória não pode estar baseada em bens materiais, em coisas que perecem, como a prata, como o ouro. Coisas que você hoje pode ter e amanhã poderá deixar para outras pessoas. Mas que a sua vitória deve se basear em conhecer a Deus e seguir os seus mandamentos em tudo que você faz. Ele não está falando assim que é necessário você mendigar, ser mendigo para entrar no céu. Não. Ele está falando o seguinte: que você deve redefinir a sua definição, o seu conceito de vitória. Você deve começar a entender agora que a vitória deve estar baseada em buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E todas as coisas te serão acrescentadas. Veja só, ele diz aqui assim, no versículo 25. Meu Deus do céu, ok, eu vou ler no versículo 24. Então, chamando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim. Veja que esse homem nunca clamou por misericórdia quando estava vivo. E alguém pode dizer assim: não, você não pode clamar por misericórdia. Estou a lembrar que a mãe pastora, quando estava aqui à frente, ela falou assim: vamos clamar pelas misericórdias de Deus. Há pessoas que não querem mais clamar por misericórdia hoje, mas veja, esse homem clamou no inferno. Meu desejo é que você clame por misericórdia enquanto está vivo. Quando morrer, você não vai precisar mais disso, porque estará seguro em Deus. Veja que ele clamou por misericórdia. Primeiras palavras foram essas. Alguém que nunca clamou por misericórdia: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua. Ele queria só refrescar a língua com uma gota só. Veja que aqui à frente existe água aqui, muita água. Mas ele queria só pelo menos uma gota. Fala para o seu irmão assim: o inferno não é um bom lugar. Não faça nada para ir para lá. Amém? Toda correção que aparece, te diz assim: irmão, não faça isso. Ouça, meu irmão. Não foi você que criou esse mundo. Você foi criado, chegou aqui e encontrou as coisas. Se Deus falar assim: ei, para de ver, por exemplo, novelas, para, por exemplo, de ver filmes pornográficos, você deve parar com essas coisas. Porque não é você que é dono do mundo. O dono, se proíbe, ele sabe o mal que há nisso. Porque vários cristãos, eles pecam sabendo, eles falam assim: não, isso aqui eu sei que é pecado, isso. E tudo que aqueles pastores falam, não estão mentindo, isso é pecado, só que eu não consigo deixar. Sabe, hoje você não está conseguindo deixar, mas um dia você poderá clamar como esse rico, que provavelmente tinha todas as coisas. Naquele tempo era antes da televisão ser inventada. Agora posso falar os ricos de hoje, não? Tem televisão, tem sofá lá, tem cabeleireiro pessoal,
que corta eles do jeito que eles quiserem cortar o cabelo. Fala para o seu irmão assim: você deve glorificar a Deus com todas as coisas da sua vida. Amém. Vamos prosseguir. Louvado seja Deus. Vamos deixar o Espírito Santo usar a sua linguagem para nos corrigir. E veja só, versículo 26. E além de tudo, está pronto. Ok. Ele pediu a Abraão para ser refrescado a língua. No versículo 25, disse porém a Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. Quando eu li essa parte, temi que quando você tem muita coisa aqui na terra e você faz mal às pessoas e parece que não está acontecendo nada consigo, cuidado. O Rico foi falar essas coisas que você já ganhou a sua vida na terra. Esse Lázaro lá na terra, lá, era só sofrer, só era sofrimento, só sofrimento. Eu quero consolar aqueles que estão sofrendo. Você que está sempre a sofrer e parece ser a pessoa que está sempre sendo desprezada e tal. Se você continuar firme no Senhor, o Senhor te consolará lá em frente. Veja que Lázaro, ninguém falou bem de Lázaro aqui na terra, porque era pobre, era mendigo. Ninguém se interessou com ele. Eu posso acreditar que Lázaro até nem casou, porque era mendigo. Mas o rico, pode ser que tinha muitas mulheres. Veja só, quando meditava nesse texto dessa vez, eu queria entender por que Jesus contou essa parábola nessa parte. Por que não falou isso quando estava em Jerusalém? Por que não falou isso antes? Então ele falou isso, perceba só. Ele falou isso quando estava a conversar com fariseus, com pessoas que queriam negar suas mulheres para casar outras. Pessoas que estavam a fazer truque, esperteza, para deixar suas mulheres casar com outras. Você pode ver isso aqui em cima. Jesus explica a eles, no versículo 18. Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido, também comete adultério. Então, ele repreendeu isso lá em cima, você pode ler. Que ele também repreendeu os fariseus, que eram tão ricos, que não queriam dar nada aos pobres. Os fariseus queriam tudo para eles. E depois, quando ele conta essa história como uma história evangelística, ele contou isso em forma evangelística, para evangelizar a eles, a terem cuidado, a se prepararem. Quando você lê essa história, você percebe que ninguém mais respondeu a Jesus. Todos ficaram calados até Jesus sair daquele lugar. Então, muita gente está a receber seu consolo aqui. Pergunta ao seu irmão: que tipo de vitória você precisa? Fala para ele: o que você entende de vitória? Porque muitas vezes nós pensamos em vitória quando você vai na escola e você pagou para passar, para professor, e chega lá e encontra aprovado. Você começa a gritar: ei, passei. Vitória. É assim que nós pensamos. Mas Deus diz assim: hoje está aprovado para mim. Porque vitória seria você não pagar a esse professor aí. Só você orar só na sua casa, ou apenas falar com ele, dizer assim: professor, eu preciso de ajuda. Mas você não vai me dar nada, não, senhor professor, não tenho nada. Mas eu preciso de ajuda aí. Se ele te ajudar, aí é vitória, sim. É vitória. Agora, vocês podem dizer assim: missionário, o erro está onde? O erro está em subornar, em pagar. Amém? Jesus falou assim: pedir e dar-se vos já. Peça, pedir não é problema. Peça a todos. Ok, nós vamos continuar com a história. No versículo 26 diz assim: além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Eu vou falar para você que não evangeliza, veja isso.
Lá no inferno ele queria evangelizar. Pessoas no inferno, fiquem sabendo que lá estão a se evangelizar, mas não há mais oportunidade para eles. Lá todos lá estão a pregar lá no inferno, estão a se queimar a pregar. Eu nunca mais vou continuar a fazer isso. Ele pediu para o pai Abraão: pai Abraão, manda Lázaro para a casa dos meus pais. Tem 5 irmãos lá que não conhecem a palavra. Fala para o seu irmão: quantos irmãos você tem? Fala para ele: quantos irmãos você tem que não conhecem a palavra de Deus? Que você em casa só sai, nem convida eles para virem também a casa do Senhor ouvir a mesma palavra que você ouve. 5 irmãos. No versículo 29 diz assim: respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Versículo 31, Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, se não ouvem aos missionários, aos pastores, aos apóstolos, aos evangelistas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Se você não ouvir o que está sendo falado por servos de Deus, pelos servos que estão aqui ministrando, se você não querer ouvir o conselho, se você não quiser ouvir a voz do Senhor agora, no dia que se chama hoje, a Bíblia diz assim, que você não poderá ouvir mesmo quando alguém morrer. Nós ouvimos: não, aquele irmão tinha morrido, ressuscitou. Ele te contar que estava no inferno, você pode não acreditar. Estou a recordar, estava numa igreja Assembleia de Deus africana, Ada. Naquela igreja, há um certo irmão que teve uma experiência de quase morte. Parece que ele morreu em alguns minutos, alguns segundos ou minutos. E a esposa já queria mandar notícia para a pessoa dizendo assim: tal fulano morreu, meu marido morreu. Mas ele chegou a ressuscitar, ele recuperou a vida rapidamente. E no dia que ele queria falar seu testemunho, calhou eu estar também naquela igreja sentado. Isso lá na mão da Mascarenha. Então ele foi levado, veio até a frente. Ele falou assim: irmão, eu fiquei muito doente. E depois ele disse assim: eu quase morri. Ele disse: mas o fogo que foi aberto, pessoas deixaram ele falar só essa parte. Porque quando ele falou essa parte, toda a gente começou a chorar. Aliás, toda a gente não. Aliás, ele começou a chorar, ele começou a chorar. Quando ele começou a chorar, pessoas tiraram ele de frente e mandaram ele sentar no banco. Mas sabe, irmãos, eu não gostei daquilo. Podiam deixar ele falar, mesmo sem chorar. Sabe por quê? Porque aquilo seria grande testemunho. Nós temos lido testemunhos de brasileiros, do outro lado, pessoas que tiveram as mesmas experiências. E aquilo seria um grande testemunho, é um grande testemunho. Eu estou à procura daquele senhor. Se eu conseguir localizar ele um dia, vou ter que procurar saber o que aconteceu com você. Ele era líder da igreja, mas ele falou: quando morreu, ele foi mostrado fogo, mas nem fogo, ele começou a chorar. A tendência é que ele ia para lá, para aquele lugar. Então, o Senhor está nos prevenindo a dizer assim: vamos obedecer a palavra. Não importa se você toca aqui à frente, não importa se você canta muito bem, não importa se você está pastoreado ou não está, ou é líder ou não é. Obedeça a palavra de Deus, porque todos nós vamos ser julgados de mesmo jeito. Agora, veja só outro ponto que o homem rico nos dá. Versículo 30, na nossa definição de vitória, veja só. Ele fala assim: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Veja que o arrependimento para Deus tem mais valor, tem mais valor para a vida de alguém do que muita coisa que alguém poderá fazer aqui na terra. Veja que lá no inferno todos lutam para vir na terra, se arrepender só, e depois voltar, porque sabem, serão salvos. Fala para o seu irmão: será que você já se arrependeu? Fala para ele: será que você já se arrependeu? Amém?
A Bíblia fala assim, se alguém olhar para uma mulher com intenção errada no seu coração, já cometeu pecado com ela. Você chega e encontra pessoas na igreja que nem respeitam a liderança. O pastor aqui fala coisas com ele. Rapaz, faça isso, faça isso, faça isso. E a pessoa não faz. Você acha que assim está a agradar a Deus? Quando você procura resistir à liderança, não poderá agradar ao Senhor assim. Por quê? Porque a liderança foi colocada por Deus para ser o bom bem-estar espiritual. Amém? Então você precisa honrar a eles. Honrar seus líderes. Porque são seus pais espirituais. A Bíblia diz assim, honra seu pai e sua mãe. Para que seja bem-sucedido. Para que tenha sucesso aqui na terra. A vitória que você precisa. Abra Isaías. Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55. Você precisa se arrepender. Não deve apenas pedir a Deus, Pai me perdoa, Pai me perdoa. Ele diz assim, será que você mudou? Você precisa se arrepender. Fala para o seu irmão assim, arrependa-te. Amém? Louvado seja Deus. Ok. Porque vou te falar assim, ninguém sabe o dia e nem a hora. A vinda do Senhor, a vinda do nosso Senhor Jesus, está muito próxima agora. Amém? Israel, que é o relógio de Deus, muitos não sabem isso. Israel, a nação de Israel, para os que estão na faculdade, pelo menos nível médio, podem saber. A nação de Israel existe até agora. Começou em 1945, de novo como nação. A nação de Israel como relógio, estamos a pintar que o tempo dos gentios está a acabar. Israel agora já está a começar a se levantar como nação poderosa do mundo. O tempo mudou. Então, Ele pode nos encontrar em qualquer momento, de qualquer forma. Você precisa estar preparado. E vou te dizer aqui o grande segredo da vitória que o homem rico nos ensina aí na Bíblia é arrependimento. Que você deve se arrepender de verdade. Então, quando alguém se arrepende, ou a definição do arrependimento, para ser mais resumido, a definição está aqui nesse texto. Veja só, versículo 7, Isaías 55, 7. Diz assim, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Veja que arrependimento é você deixar o caminho mau, deixar esse tipo de saias que não glorificam a Deus, saias tão transparentes que fazem alguém de longe te observar, ver aquela roupa dele anterior, não consegui ver. Deixa esse pensamento de maldade. Por quê? Porque são as novelas que inspiram pessoas, coisas como essas. Você pode perguntar, será que essas meninas que se vestem mal, elas aprenderam isso com seus pais? Não. Suas mães, seus pais usam bem capulanas, mas elas imitam novelas. Dizem assim, não é nada aquilo. Aquela estrela usa assim, eu também posso usar assim. Então eu quero te dizer assim, muda esse seu jeito de vestir. Calças apertadas, meninas, evite essas coisas. Esses cabelos artificiais. Sabe, se Deus quisesse que você usasse cabelo artificial, Ele poderia fazer alguma coisa na sua palavra ou colocar isso. Mas se você observar, o Senhor quer você como Ele. Como Ele. Tudo isso. Nós poderíamos abrir muitos textos, mas eu vou resumir nesses textos aqui que você deve evitar essas coisas, porque elas não agradam ao Senhor. Ok. Veja só que o nosso Deus é rico em perdoar, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Já falamos acerca disso. Agora vamos para Lucas de novo. Lucas capítulo